Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar sobre a biografia de Victor Hugo, escrita pelo Max Galot, esse historiador francês que falou então sobre um dos meus escritores preferidos. Por isso eu decidi trazer para vocês aqui o primeiro tomo dessa biografia. Ele tem uma continuação, um segundo tomo aqui, que eu vou começar a leitura também e devo trazer em outro vídeo, quis trazer separado mesmo. E nesse primeiro tomo, então, ele vai começar em 1802, o nascimento do Victor Hugo, vai comentar a vida dele até 1843. O Victor Hugo tem uma vida bem conturbada, então deu para entender porque que tem 2 volumes bem grandinhos aqui sobre a vida desse escritor maravilhoso. E antes de começar a falar sobre o livro, eu queria deixar 2 recados paroquiais aqui. O primeiro é justamente sobre a leitura de Os Miseráveis. Lá no Clube Eds nós faremos uma leitura conjunta desse livro aqui, que é um dos meus livros preferidos da vida. Vai durar 3 meses, vamos ter reunião todo mês. Então, caso vocês tenham interesse em fazer uma leitura coletiva desse livro, as inscrições estão abertas, eu vou deixar o link aqui embaixo. E qualquer dúvida vocês podem consultar tanto lá o Instagram do clube, que é @clube.ets com TH, ou vocês podem deixar aqui nos comentários, me chamar no direct, enfim, a gente dá um jeito de tirar qualquer dúvida sobre a nossa leitura coletiva. Tenho certeza que será incrível e eu estou muito ansiosa para reler esse, que é um dos meus livros da vida, porque, na minha opinião, é uma obra-prima, é uma obra de arte. E o segundo recado paroquial também tem a ver com Os Miseráveis, porque eu estou trajada de Os Miseráveis hoje. Essa aqui é uma camiseta literária da marca Literalices e nós fizemos uma parceria, consegui um cupom de desconto de 10% para vocês no site deles. O site é literalices.com.br. Eles têm várias camisetas literárias, muitas que já apareceram aqui no canal, inclusive. Tem, por exemplo, a camisa com os escritores americanos, que eu vivo usando. Tem do George Orwell, tem o moletom com as escritoras, né, que tem os sobrenomes delas, que eu acho incrível também, e eu vivo usando por aqui. Então, caso você tenha interesse em adquirir uma dessas camisetas literárias, você pode usar o meu cupom de desconto para ter aí um descontinho no final da sua compra também. Bom, dados os recados paroquiais, vamos falar um pouco sobre a vida de Victor Hugo e sobre a minha experiência de leitura com esse livro aqui. Vale dizer, inclusive, eu já falei isso no meu último vídeo, que essa biografia em 2 volumes foi indicada pela Cláudia Ogata, e é muito difícil achar no Brasil biografias de Victor Hugo. Eu acho que de qualquer escritor, assim, eu tenho essa impressão. Eu até falei isso no último vídeo, né, porque eu estava procurando sobre Ernest Hemingway, também não achei biografias disponíveis, é só em sebo mesmo. Essa daqui eu comprei em sebo, então comprei separados, 2 volumes em sebos diferentes, eles estão até com cor diferente, eu não sei dizer se a cor é diferente mesmo, ou se é por conta de desgaste de uma ou de outra, mas enfim. Fiquei feliz de conseguir, né, pelo menos ter essa biografia e conseguir trazer um pouquinho da vida de Victor Hugo para vocês. E bom, Victor Hugo, como eu falei, ele é um dos meus autores preferidos, mas ele é uma figura, assim, bem complexa e eu não sabia muito sobre a vida dele antes de ler essa biografia. E eu ainda estou na metade da vida dele, né? Veja bem que ele tem muito mais coisa para acontecer. Mas, basicamente, ele, filho de Sophie e Leopold, já tem em seus pais um grande conflito, assim, porque a mãe dele, ela não gostava de Napoleão Bonaparte. Ele nasceu em 1802, ou seja, bem na ascensão de Napoleão. E me lembrou bastante a biografia que eu li, né, do Vincent Cronin, que eu li no ano passado com o pessoal do clube também, e fiz uma resenha para essa biografia, mas preciso ler outros livros sobre Napoleão, porque aquela, assim, é bem favorável a Napoleão Bonaparte. E aqui a gente vê o Victor Hugo colocado nesse conflito entre seus pais, em que o pai dele era do exército de Napoleão, ele vai aumentando o seu poderio financeiro e ganhando conquistas militares com Napoleão Bonaparte, também vai decair com Napoleão Bonaparte. Então, a mãe era bem contrária a Napoleão e também por conta do seu conflito com o Leopold. Se eu não me engano, mal Victor Hugo cresceu, assim, virou criança, eles já estavam separados e eles viviam brigando, assim, conflitos bem feios, inclusive um tirando a guarda do outro, ações judiciais, despejo, isso aconteceu durante toda a infância do Victor Hugo. Dá pra ver que ele ficou muito tempo nesse cabo de guerra, assim, dos pais. Então, no começo, ele era mais afeiçoado à mãe, inclusive ele vai ler para ela muitos poemas do seu início, assim, de carreira. É bem interessante esse início de carreira dele, que é narrado aqui nesse livro. Mas depois, quando a mãe vai falecer, ele acaba reatando, assim, os laços com o pai. Ele vai viajar por muitos lugares também na sua infância, porque a mãe trazia ele para Paris e às vezes tinha que ir com o pai para outros países, porque estava em guerra, né? Então ele ficou um tempo na Espanha também, morou em algumas cidades ali da França, mas majoritariamente a vida dele ele passou em Paris e é na vida adulta onde ele vai ficar também.
Vitor Hugo tinha um irmão, o Eugene, e esse foi o irmão que por muito tempo foi um adversário e aliado ao mesmo tempo, porque os dois, quando eram crianças, já no início, assim, na pré-adolescência, adolescência, eles começaram a escrever. Então eles tinham meio que uma rixa, assim, para ver quem que ia conquistar o coração da menina ali que eles viviam brincando na infância, quem que ia ter o primeiro poema lido na academia, coisas assim. Só que com o tempo, o Eugene, ele foi enlouquecendo, e ele acaba falecendo num manicômio. Então, assim, ele se torna, de certa forma, uma culpa muito grande pro Vitor Hugo também. É muito triste ver tudo que o Vitor Hugo vai passar com a família, assim, porque é uma sucessão de falecimentos e depois ele fica sozinho com o irmão começa a enlouquecer. Parece que toda a rede de apoio que ele tinha ali da família dele vai ruindo com o decorrer dos anos. Ele vai ter algumas pessoas que vão incentivar ele a escrever no início mesmo, e ele escrevia bastante poesia. Então, aí, com 12, 13 anos, ele já estava escrevendo, com 15 anos, ele já estava sendo reconhecido. Ele fez sucesso muito cedo e ele também era muito obstinado. Então, ele falou que ou Chateaubriand ou nada. E Chateaubriand também era um grande escritor da sua época, ele vai acabar conhecendo pessoalmente o Chateaubriand e vai se tornar até meio que um protegido dele, digamos assim. Mas o que mais me chamou a atenção foi a formação política mesmo do Vitor Hugo, porque hoje eu sempre conheci Vitor Hugo como um grande republicano, até às vezes beirando socialismo, às vezes ele se posicionava em alguns aspectos mais ao socialismo, mais à esquerda. E no começo da vida dele, como eu falei, a mãe dele era muito anti-Napoleão, então ele era favorável à monarquia, ele era favorável ao retorno dos Bourbon para o trono da França. E isso por muito tempo ainda. Inclusive, ele, no começo da carreira dele, quando ele escreveu muita coisa destinada aos reis mesmo, e ele foi aceito, foi acolhido por aqueles reis. Muitas vezes ele tinha pensões pagas ali pelos monarcas da época, ele precisava escrever coisas destinadas, coisas relacionadas aos fatos da monarquia. Então ele foi monarquista e ele se dizia ultra por muito tempo. Ele era radical a favor da monarquia nessa época. E é bom sempre lembrar que a gente está falando de uma França que parece que no século XIX passou o tempo inteiro lutando contra o que foi a Revolução Francesa e lutando para retomar assim o que era a França antes, ao mesmo tempo com aqueles ideais mais de liberdade, de igualdade. Enfim, foi um século bem conturbado e o Vitor Hugo vai passar por tudo isso. E tudo isso também estará nas suas obras, né? Então, o primeiro romance, novela do Vitor Hugo é O Último Dia de um Condenado, que inclusive já tem resenha aqui no canal. E esse livro ecoou muito aí nos círculos de Paris, foi bastante malquisto até, porque ele se posicionou contra a pena de morte. E quem já leu o Facunda de Notre Dame também sabe que ele vai colocar muito isso, essa espetacularização da morte e como o povo vai ficar clamando por isso. Então ele criticava muito esse fervor do povo também por ver a morte. Isso vai aparecer nas suas obras, mas ele fazia muito sucesso, especialmente com poesia e também com teatro, né? Que infelizmente a gente não tem muito acesso no Brasil, tem praticamente nada traduzido. E isso é um ponto interessante dessa biografia, porque vai trazer muita poesia do Vitor Hugo. Então parece que ele realmente narrava a sua vida por meio da sua poesia. E aqui vai ter sempre a poesia em francês mesmo, e uma nota de rodapé para trazer a tradução. Aí eu não sei se a tradução foi feita diretamente nessa edição aqui, quem que fez essas traduções, enfim. Mas eu achei bem legal poder pelo menos ter um mínimo contato. Então, se você for uma pessoa que lê francês, você vai conseguir ler essa biografia e ver toda essa poesia de fato do Vitor Hugo, né, na sua forma original. Outra coisa muito importante na vida do Vitor Hugo é a sua esposa, né, a Adele. E a Adele era praticamente o amor de infância, um amor bem platônico que ele tinha. Só que pela forma que o Max Gallo coloca aqui, ela não tinha exatamente o mesmo nível de paixão que ele tinha, digamos assim. Dá pra ver que tudo que o Vitor Hugo faz na vida, ele faz de uma forma muito intensa, assim. Ele é definitivamente um dos grandes nomes do romantismo, que tem esse ímpeto, essa vontade de mudar tudo, essa vontade de manifestar o próprio eu. Vitor Hugo tem muito disso, dá pra ver, assim. E dá pra ver também pela própria influência dos fatos da vida dele que vão moldando esse caráter. E especialmente quando ele vai chegando, assim, na juventude mesmo, aí, seus 20 e poucos anos, e ele vê que ele está sendo prestigiado, que as pessoas estão admirando o trabalho dele, ele vai, sim, se tornando cada vez mais egocêntrico
e cada vez mais sedento por mais poder, por mais influência. Então, esse livro em específico vai terminar mais ou menos ali nos seus 40 e poucos anos, e é um momento em que ele quer se posicionar politicamente, ele quer colocar a política na literatura, algo que foi muito criticado também na sua época, e também com o objetivo de se tornar um ministro do rei, de se tornar um conselheiro do rei. Então, isso também mostra como ele tinha realmente essa ânsia por mais e mais influência, né? Da mesma forma, dá pra ver quando ele começa a ter amantes, né? O que acontece é que, basicamente, a Adele teve 4 ou 5 filhos. Eu sei que o primeiro acabou morrendo logo depois do parto. E ela sofria muito no parto. Era muito difícil para ela tudo aquilo. E teve um determinado momento, assim, da vida deles, que teve o último filho. E ela falou, olha, não quero mais, vamos viver em quartos separados, porque eu não aguento mais essa vida. Basicamente, não aguento mais parir. Que é muito triste pensar como era essa época, né? Enfim. E nisso eles vão perder realmente o contato amoroso do casal. E aí ele começa a procurar amantes e ela também começa a procurar amantes. Então fica uma coisa assim, bem, tipo, eles têm ciúmes um do outro, mas nada fazem para impedir com que eles encontrem os amantes. Todo mundo sabe quem são esses amantes, enfim. Mais ou menos do meio pra frente nessa biografia, a gente vai ficar acompanhando assim essa treta deles com os amantes, cada um com o seu. E fica até meio cansativo, porque tem um monte de cartas deles e tal. Eu acho que isso foi o que não me agradou na experiência da leitura dessa biografia, porque eu achei que ficou muito nessa parte pessoal deles, que particularmente não é algo que me atrai muito, eu não tenho muito interesse em saber sobre a vida do Vitor Hugo com a amante dele e a vida da Adele com o amante dela. Mas, de qualquer forma, eu entendo, né, que é um ponto muito importante da vida aqui. E como o autor se propôs a colocar o que era de importante para cada ano, né, da vida do Vitor Hugo, é óbvio que vai ter isso também, né? Mas enfim, como meu objetivo era mais literário do que outra coisa, o que mais me chamou a atenção foi justamente essa formação política. Então, sim, quando termina esse livro, que é 1843, ele é um monarquista, mas com alguns ideais, assim, ele começa a pender mais para alguns aspectos revolucionários, alguns aspectos de esquerda, ao mesmo tempo que ele acha que a república vai ser instituída e precisa ser instituída, mas ele não acha que o povo está pronto para isso, que a França está pronta para isso. Deixa isso claro várias vezes. E ele também, com o passar dos anos e com a retomada da relação dele com o pai, ele vai admirando mais e mais Napoleão Bonaparte. Então ele começa a vida odiando Napoleão, não podia ouvir o nome Napoleão, e depois que ele resgata, então, esses sentimentos bons para com o pai dele, e vai realmente amadurecendo, ele começa a avaliar Napoleão com outros olhos, ver a importância, especialmente dele, e como bom francês, ele também tinha os seus pontos de arrogância. Então, em alguns momentos da biografia, você vai ler ele falando que a Europa vai ensinar o resto do mundo e a França vai ensinar o resto do mundo. Que apesar de Napoleão ter sido muito repressivo em muitas coisas, ele fez a França grande. É uma coisa assim de grandeza que a gente sabe que tem um pouco aí no povo francês. Que me perdoem os franceses. Outra coisa bem importante que acontece aqui nesse meio tempo, e acontece quando ele estava escrevendo o Corcunda de Notre Dame, né? Que é a Revolução de 1830, a tentativa de derrubar o Carlos X, que foi um mini déspota ali que teve na França naquele período. Então parecia que estava tudo em ebulição. E a gente, quando vai ler Os Miseráveis, sente muito essa tensão imediata. Parece que a qualquer momento vai estourar outra revolução. E isso aconteceu realmente 2 vezes na França, tanto em 1830 quanto em 1848. Só que em 1830, a monarquia foi muito rápida para conseguir se colocar de volta no poder, né? Então, tem a ascensão do rei Luís Felipe, que ele era mais próximo, assim, de ideais mais democráticos, então ele ascende ao poder e conseguem fazer com que não tenha uma república ou não tenha outro tipo de governo sendo instituído na França naquela época. Isso fez, inclusive, com que a publicação de Corcunda de Notre Dame fosse postergada um pouco, graças a esse caos que estava acontecendo na França da época. Como eu já li Os Miseráveis, né, já fiz essa leitura e vou fazer uma releitura, é interessante ver também a vida de Vitor Hugo que vai se espelhando um pouco nesse livro, né? Então aqui mesmo no livro tem uma nota de rodapé do Max Gallo dizendo que ele vai espelhar aquela pessoa monarquista ferrenha no Marius, que é um dos personagens de Os Miseráveis. E isso parece refletir muito o que ele era no início assim da sua carreira literária, e como eu falei, foi bastante precoce.
Então você consegue ver assim alguns aspectos políticos que vão crescendo e vão sendo moldados até a maturidade dele, porque Os Miseráveis é a obra de sua maturidade, né? Ao mesmo tempo, é muito impressionante ver o que Victor Hugo fez em O Corcunda de Notre Dame. Ele tinha menos de 30 anos quando publicou essa obra. E quem já leu sabe a densidade de referências, a densidade de informações que a gente encontra lá. E, ao mesmo tempo, esse grito que ele dá em todas as suas obras, que é característico dele, de colocar as suas opiniões. E ele faz as suas obras realmente para panfletar a sua própria opinião. Isso ele faz. Eu tenho plena ciência disso. Quero continuar. E óbvio que em O Último Dia de um Condenado isso vai ficar mais nítido, mas observando as coisas que ele vai colocando nos seus enredos, a gente também observa que ele quer trazer uma mensagem, ele não quer apenas contar uma história, ele quer também trazer uma mensagem, e essas mensagens são sempre rodeadas de descrições minuciosas e que eu acho maravilhosas. Então, Os Miseráveis é um livro que a gente tem descrições gigantes dos esgotos de Paris, e também da Batalha de Waterloo, onde o Napoleão caiu, né? Enfim, tudo isso está nas suas obras e ele tem um poder descritivo que, para mim, é algo incrível. Eu sei que tem gente que odeia, mas para mim é algo incrível e que me faz sempre brilhar os olhos quando eu leio uma obra de Victor Hugo. Basicamente, esses são os aspectos que eu queria trazer mais para o vídeo em relação à vida dele, que estão narrados aqui nessa biografia. O final vai focar especialmente na principal amante dele desse período, que é a Juliette, que era uma atriz, então ele encontrou ela porque ela ia fazer um papel coadjuvante em uma das suas peças de teatro, e ele vai acabar ficando um tempão vivendo com ela, vai saudar as dívidas dela, vai escrever um monte de poema, enfim. É o tal do homem do romantismo, né? Sempre esse negócio do ímpeto do eu e tal. Apesar de, obviamente, não concordar com a maioria dos ideais românticos, eu acho o romantismo uma escola literária muito interessante, um movimento muito interessante de estudar e também muito rico em sua literatura, gostando ou não dos seus ideais, né? Eu acho que é um período que tem uma riqueza literária que vale a pena ser estudado mais a fundo. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, quis trazer realmente alguns pontos que me chamaram mais a atenção da vida desse escritor. Fica aqui a recomendação dessa biografia, e deixem aí nos comentários se vocês conhecem outras biografias do Victor Hugo, se vocês conhecem de outros escritores também, porque eu sei que é difícil de encontrar, né? Se vocês gostaram desse vídeo também, deixem uma curtida, lembre-se de se inscrever no canal, isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.